Curso Básico de Espiritismo, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FES. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso estudo. Hoje nós vamos fazer a aula 4 do nosso curso, que é o curso básico de Espiritismo, que são os nossos estudos com os livros das edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, nós estamos no segundo livro de estudo, que é o curso básico de Espiritismo, volume 1. E nessa quarta aula, também é uma aula dividida em 3 temas, e o tema central é a criação. Então, a primeira parte é formação dos mundos e dos seres vivos. Formação dos mundos. Entende-se por universo os astros e os mundos visíveis ou não que se movem no espaço e tudo o que eles contêm, seres animados e inanimados, assim como os espaços e os fluidos que os cercam. Conceber-se que o universo tenha sido obra do acaso é o mesmo que aceitar o relógio sem o relojoeiro. Obviamente, o universo não pode ter gerado a si mesmo. Se assim fosse, confundir-se-ia com o próprio Deus. Por outro lado, se existisse toda a eternidade sem ter sido criado, não poderia ser obra de Deus, e também confundir-se-ia com ele. Não resta outra opção de bom senso senão a de que o universo é obra de Deus, ninho gerador de toda a massa incomensurável. O fluido universal era a energia, a princípio difusa, que, após concentrar-se, foi se fragmentando aos poucos em miríades de núcleos menores a agigantar-se e expandir-se em nuvens de partículas, que, através dos milênios, foram se transformando progressivamente em matéria. Processo esse que se mantém até nossos dias a revelar a grandeza de Deus. A condensação dessa matéria, espalhada no espaço infinito, é que pontilhou de sóis, mundos, estrelas, astros, asteroides e cometas, com infinita variedade de massas, luminosidade e propriedades. As forças de atração entre os corpos celestes mantêm o equilíbrio de modo a posição de cada um deles permanecer estável em relação aos demais. Os cometas, em suas órbitas aparentemente conflitantes com a clássica disciplina cósmica, são um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação. Cada corpo celeste tem a sua parte de influência, mas ela é restrita a certos aspectos físicos de equilíbrio de forças, como a Lua, por exemplo, que funciona como âncora da Terra. Mundos já completamente formados desaparecem, desintegram-se e sua matéria espalha-se novamente no espaço. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Livro dos Espíritos, pergunta 41. Formação dos seres vivos. No começo tudo era o caos. Temperatura elevadíssima mantinha fundidos os elementos de sua constituição. As substâncias que hoje são líquidas eram gasosas, enquanto que os sólidos eram líquidos. Só pouco a pouco, tudo isso foi se acomodando até organizar-se o clima adequado ao aparecimento dos seres vivos. Os germens responsáveis pela formação dos seres vivos estavam contidos na Terra em estado latente, aguardando um momento favorável para o seu desenvolvimento. Os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, estavam no espaço em estado fluídico, entre os espíritos ou em outros planetas, aguardando a maturação do novo mundo para iniciarem uma nova existência em um novo mundo. Nos momentos propícios à eclosão, foram surgindo sucessivamente cada uma das espécies. Os seres de cada linhagem, por sua vez, foram se reunindo pela lei de afinidade e se multiplicaram. Os homens
já não se enquadram mais entre as espécies que se formaram espontaneamente, como na sua origem, mas pode-se dizer que, uma vez dispersos sobre a Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo as leis da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Livro dos Espíritos, pergunta 49. Então vamos lá, né? A formação dos mundos e a formação dos seres vivos. Então, como numa das aulas anteriores, né, a gente já tinha comentado a formação do universo, né? Que Deus não pode ser comparado, não pode ser chamado de universo, né? Não pode ser o mesmo que o universo, porque Deus criou o universo, né? E tudo que tem nele, então todos os planetas também. E existem diversos planetas e mundos diferentes aí, diferentes da Terra, constituídos de outros elementos, né? Já que também existe a explicação de que a Terra não era assim antes, né? Ela tinha uma outra formação, ela tinha uma outra atmosfera que não era propícia aos humanos, até que depois ficou propícia e vieram os seres vivos. Então, como diz, né, os seres vivos estavam contidos na Terra em estado latente, então até que ficasse favorável à Terra para que nós pudéssemos habitar, né, como seres vivos. Acho que mais dessas explicações, você lê a Gênese, você consegue entender um pouco mais sobre a questão da formação da Terra, a formação dos seres vivos, que é uma questão mais complexa, né? E que a gente foge um pouco da questão bíblica, né, do Adão e Eva e tudo mais. Então, é bem interessante se você puder ver o Livro dos Espíritos, a questão 49, das perguntas 37 a 49, na verdade, e também ler a Gênese. Bem, a segunda parte fala da pluralidade dos mundos. Há na Terra homens que ainda imaginam que somente este pequenino planeta tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Muitos até pensam que os astros brilham no céu apenas para alegrar seus olhos. Não se pode pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não concebe inutilidades e certamente criou e povoou com os seres vivos uma pluralidade de mundos com uma distinção bem mais séria do que a recriação dos homens. Para se ter uma ideia da imensidão e infinitude do universo, basta dizer que entre tantos bilhões de galáxias, a mais próxima da nossa, considerada a sua irmã gêmea, a galáxia de Andrômeda, dista cerca de 2,2 milhões de anos-luz. Seria então absurdo supor-se que, entre tantos bilhões de galáxias, cada uma delas contendo bilhões e bilhões de estrelas, em torno das quais hão de girar outros tantos planetas, somente a Terra gozasse o privilégio da vida. O Livro dos Espíritos, questões 55 a 58, resume bem as características dos diversos mundos. A. Eles absolutamente não se assemelham, variam não só entre os diferentes tipos de corpos celestes, como também variam a sua constituição física. Entre os próprios planetas do Sistema Solar existem diferenças. Uns são mais densos, Mercúrio, Vênus e Terra, e outros menos densos e até mesmo fluídicos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. B. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, segue-se terem organizações diferentes os seres que os habitam, apropriadas ao meio onde vivem, do mesmo modo que os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. C. Os mundos mais distantes do Sol possuem fontes diferentes de luz e calor. Os espíritos afirmam
E a razão endossa a ideia de que os diferentes mundos que circulam no espaço são habitados, a exemplo do que ocorre na Terra. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que, sem dúvida, contêm elementos para nós desconhecidos. Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessários aos seus habitantes. Livro dos Espíritos, pergunta 58. Bom, então vamos lá. A pluralidade dos mundos, né? A pluralidade das existências. É claro que nós não temos, né, a capacidade de entender e nem de ver esses outros seres, né? Claro, os cientistas tentam explorar os outros planetas, ir aos outros planetas, pegar amostras, né? E o que se conseguiu foi saber que pode ter existência de água, né? Mas lá não é habitado para os nossos sentidos comuns, né? Porque nós não podemos ver esses seres, porque nós não podemos entender que existe outro tipo de seres vivos, né? Além de nós, além do que nós conhecemos aqui na Terra, né? Como ele dá o exemplo do peixe, né? Imagina você ir num outro mundo, né? E de repente você se dá conta de água, de seres ali dentro da água, né? Para nós isso é uma coisa comum, porque nós conhecemos. Mas tudo que nós formos ver que não faz parte do nosso mundo, né, a gente vai achar estranho. Então, existe também vidas em outros planetas de forma que nós não conhecemos ou que nós, com os nossos olhos humanos, não conseguimos enxergá-los. E a última parte fala de há muitas moradas na casa do meu pai. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Na obra de Deus reina a perfeição. Nela tudo é útil e harmonioso. O universo infinito é algo sublimado e transcendental, que jamais poderá ser descrito pela linguagem humana. Já se eclipsou na voragem do tempo, a época em que se supunha ser a Terra o centro do universo. A teoria egocêntrica foi suplantada pela heliocêntrica e, após Galileu, as teologias terrenas tiveram que rever, sendo outras tantas moradas para o espírito em sua escalada evolutiva rumo à perfeição. A casa do Pai é o universo todo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos estações apropriadas ao cumprimento de um prolongado processo evolutivo. Os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, no tocante ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, pois nem todos desfrutam do mesmo grau de progresso. Existem muitos inferiores à Terra, tanto física quanto moralmente. Outros estão no mesmo nível, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Os espíritos, ao longo do seu processo evolutivo, habitam as diferentes moradas da casa do Pai, tendo como ponto inicial o estado de simplicidade e ignorância. Caminham através de uma escala bastante prolongada, possuindo como meta a angelitude. Nos mundos que já atingiram um grau superior de evolução, as condições de vida moral são muito diferentes daquelas que se verificam na Terra. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às enfermidades e às deteriorizações oriundas da prevalência da matéria. A menor densidade específica torna mais difícil a locomoção. A doutrina espírita propicia aos homens uma visão bem mais clara e ampla do universo, fazendo com que eles
descortinem novos horizontes, animando-os da certeza da imortalidade da alma e do futuro radiante e grandioso que os aguarda. Embora seja tarefa sumamente difícil fazer uma classificação absoluta dos mundos, os espíritos estabeleceram uma escala de 5 categorias distintas. Mundo primitivo, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiação e prova, onde o mal predomina. Mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm algo a expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem predomina sobre o mal. Mundos divinos ou celestes, onde moram os espíritos purificados e o bem reina plenamente. A Terra está situada na faixa dos mundos de expiações e de provas, nela ainda predominando o mal. Entretanto, afirmam os espíritos benfeitores que futuramente ela ascenderá à categoria do mundo de regeneração. Espíritos que habitam os mundos mais adiantados podem reencarnar na Terra para o desempenho de determinadas missões. Os apóstolos de Jesus, sem sombra de dúvida, eram espíritos de elevada hierarquia que aqui vieram com a missão grandiosa de acompanhar o Mestre no seu sublime messiado. Espíritos elevados que eram, encarnaram num mundo denso, onde predominava a maldade. Eles sentiram-se deslocados e por isso Jesus lhes disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, acrescentando logo a seguir: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Como que pressentindo que aqueles homens se sentiriam desprotegidos e desamparados após a sua partida para as regiões celestiais, o Mestre lhes acenou com a afirmativa de que ele iria na frente para lhes preparar o lugar. Isso, naturalmente, para lhes demonstrar que, dada a elevação de seus espíritos, eles não eram deste mundo e a eles estavam reservadas moradas nas regiões mais sublimes. Este ensinamento de Jesus não era exclusivamente destinado aos apóstolos, mas extensível a todas as criaturas humanas. Como a gente já tinha comentado, né, existem várias formas de vida, né, em outros planetas, né, e eles classificam os mundos, né. O nosso planeta é um planeta de expiação e provas, sendo que nós estamos passando já para o momento de ser um mundo de regeneração, onde as pessoas vão conseguir pensar um pouco mais umas nas outras, né? Viver um pouco mais na caridade, na humildade, se ligar mais com o seu lado espiritual, ter mais consciência do bom e do mal, né? E não só viver de lutas, né? De sempre brigar para conseguir alguma coisa e sempre ver o mal prevalecer. Então a gente começa aí a fazer parte de um mundo de regeneração, onde a gente começa a ver mais o bem, né? É onde começam a nascer outros espíritos mais iluminados que vêm nos auxiliar nesse planeta de regeneração. E a gente já começa a ver aí muitos bons exemplos, né? Muitas almas iluminadas trabalhando, né, na seara do Mestre aqui no nosso planeta Terra. E muitas transformações também vindas da natureza e que a gente precisa ver como um caminho de evolução, né? Porque tudo que acontece com a gente aqui é também um caminho para nós evoluirmos, né? E assim a gente aprende que os outros planetas, né, também têm vida e também têm esses graus de evolução também como nós. Nós não estamos sozinhos aqui no universo, nessa galáxia também, né? Espero que sirva para
refletir um pouquinho sobre isso e nós nos vemos na próxima aula. Gratidão. Namastê, Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEES.